Senhor, professores! Estamos com mais um subsídio bíblico, doutrinário e pedagógico do nosso estudo para professores de jovens. Nesta semana, nós estamos estudando a lição de número 3, que tem por título A Realidade Bíblica do Pecado. Nosso texto principal está localizado em Romanos, capítulo 3, verso 23, que nos diz assim: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nosso resumo da lição nos diz o seguinte: o pecado é um mal real que atinge toda a humanidade e que traz consequências eternas. Nossos objetivos para essa lição são compreender o que é pecado, conscientizar das consequências do pecado e mostrar para quem comete o pecado, mostrar as consequências para quem comete o pecado de forma deliberada. Nossa leitura em classe está localizada no livro também de Romanos, capítulo 3, versos 9 ao 18. O professor pode realizar essa leitura em classe, de forma alternada, em grupos ou ainda voluntária, conforme achar mais interessante naquele dia, Nossa lição está dividida em 3 grandes tópicos, como é de costume. 1. O que é o pecado? 2. As consequências do pecado. E 3. Consequências para quem comete o pecado. Caro professor, como nós afirmamos nas semanas anteriores, nós estamos na nossa lição do segundo trimestre deste ano, de 2024. Essa lição é uma lição muito interessante porque traz temas atuais, importantes e que não podem deixar de ser tratados, com os nossos jovens. São temas primordiais. E um dos temas é exatamente a concepção, de pecado, as consequências do pecado, e os males que o pecado pode causar na vida de uma pessoa, seja ela cristã ou não. E aí é importante, destacar que o nosso comentarista, ele traz no nosso tópico 1, alguns conceitos. Ele inicia o tópico 1, trazendo aqui os conceitos extra-bíblicos, sobre o pecado, sobre aquilo que vem a ser pecado, certo? Ele começa a discorrer aqui, trazendo algumas correntes filosóficas de forma que compreendem o pecado de formas diferentes entre si, Ele aponta aqui algumas. Uma delas, o pecado como uma opressão, como aquilo que é uma opressão de um grupo, e que se não houvesse essa opressão, não haveria o pecado, porque é algum grupo dizendo que aquilo é errado, e aí eu me constranjo com isso, quando na verdade, se não existisse esse grupo, que aí eu imagino que seja um grupo de religiosos, que a filosofia quer dizer isso, talvez não tivesse esse sentimento de pecado. Uma segunda corrente ensina que essas ações de violência, desajustes, na verdade, elas não são algo espiritual, e sim material, porque como o homem ele evoluiu, eles acreditam na teoria da evolução, o homem não evoluído, ele apresenta esses sintomas desse pecado. Então o homem, quanto mais ele evolui, menos ele pecaria nessa teoria aqui. Então o homem que peca é o homem pouco evoluído, nesse sentido aqui, no sentido puramente material, E por fim, outros pensadores acreditam, que o pecado é uma ilusão a ser combatida por meio intelectual, porque como Deus, não existe para esse grupo, então ele acha que a concepção do pecado logo cai por terra, porque o pecado é algo que desagrada a Deus. Se Deus não existe, logo o pecado também não existe. E entre outras filosofias, que nós temos trabalhando, pensando nisso, que o pecado depende do ponto de vista, que o pecado é uma posição, Então o que é pecado para mim pode não ser pecado para você. Quando na verdade essas filosofias elas destoam daquilo que a palavra de Deus nos diz sobre o conceito, sobre a concepção do pecado. No nosso subtópico 2, o autor ele vai trazer à luz da Bíblia o que seria esse pecado. Eu tenho uma dica pedagógica com base nesse tópico 2, nesse subtópico 2. E aí ele diz que o pecado aqui, segundo esse comentarista, e segundo o que mais se concebe da palavra pecado, seria errar o alvo, errar o alvo, ou seja, ter um objeto na sua frente e ainda assim errar, como se uma pessoa tivesse em mãos um arco e uma flecha e não conseguisse atingir o alvo mesmo ele estando ali
na sua frente. Então seria esse desvio, seria esse erro do alvo. Então essa é a concepção, né, mais aproximada na verdade essa simbologia é a simbologia mais aproximada, exatamente aquela que traz a palavra buscando a raiz grega, né, da palavra pecado, a raiz ali, mostrando, né, inclusive que muitos autores eles trazem essa visão nos originais, né, essa intenção de desvio do alvo. Então quando o próprio Davi, né, quando ele diz, né, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Então ele diz, é como se eu tivesse ali realmente errado o alvo e eu não sei como isso vai acontecer, e ele reconhece, né, e que estava ali algo na sua frente e ainda assim ele havia errado. E um ponto muito importante que precisa ser falado para os nossos estudantes, os nossos alunos jovens, é a origem do pecado. Há algumas curiosidades, porque os alunos ainda não conhecem, né? Porque a história começa a narrar biblicamente, cronologicamente, a Bíblia começa a ser narrada em Gênesis, cronologicamente não, pela ordem que nós temos a Bíblia, a história, né, do ser humano começa a ser narrada em Gênesis, né, o início de todas as coisas. Entretanto, no livro do profeta Ezequiel é onde há a história, né, da origem do pecado no mundo, que se deu exatamente, né, falando aqui sobre a concepção no sentido de conceber o pecado dentro de Satanás, que era exatamente na época o anjo de luz, que era Lúcifer, né? Então ele vai trazer aqui toda a origem. É importante que esse subtópico 3 seja bem destrinchado, claro, geram muitas curiosidades, né? Nós já tratamos esse tema em outras ocasiões. E assim, esse tema ele gera realmente bastante polêmica. Então é importante que o professor estude bastante, né? Porque diz assim, por que o diabo concebeu o pecado e por que Deus permitiu? Então assim, tem N perguntas que acabam se desdobrando e é importante que o professor veja com os alunos, né? Eu separei aqui um trecho que diz: o profeta Ezequiel falando acerca do rei Tiro, profecia também atribuída a Satanás, diz que perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia que fostes criados, até que se achou iniquidade em ti. E aqui tem um ponto central que eu gostaria que o professor trouxesse para a sala de aula como dica, né, que é o conceito de pecado versus iniquidade. E aí, qual é a diferença de um e de outro? Nós já mencionamos aqui em outros estudos essa dualidade, né, essa dicotomia entre esses dois elementos, né, pecado e iniquidade. É importante que isso esteja bem esclarecido para que os alunos venham compreender, né? O pecado, como nós já vimos aqui acima no subtópico 2, ele trata sobre o erro do alvo, né? Eu tô ali e eu errei o alvo, eu deveria acertar e eu não consegui acertar. E a iniquidade, ela tá ligada, né? Também uma palavra awon, né? Que veio do hebraico, ela tem a ver com o fato de se estar confortável na prática de errar o alvo. Então veja que há uma diferença. O pecado, ele é um desvio que pode ser cometido, né, de uma forma até mesmo subconsciente, ou porque não quis, ou porque de fato não prestou atenção e acabou pecando. Mas a iniquidade, ela é algo que ela é curtido. Ela é algo que é gerado ali no ser humano. E aqui é um trecho interessante de Ezequiel que diz que ele achou iniquidade. Então não era um fato de o Satanás cometeu um deslize, ele cometeu um erro, ele poderia ser perdoado por Deus. Não, aqui fala de iniquidade, ele tinha prazer em pecar. Ele não pensou, foi deliberadamente, ele não se colocou ali como uma pessoa que está arrependida, né? Inclusive até o salmista Davi, ele usa por vezes o termo iniquidade. Perdoa as minhas iniquidades, porque ele fez deliberadamente, um atrás do outro, planejando, concatenando uma sequência de pecados que o tornou-se iniquidade, porque ele começou a praticar e sentir normalidade, até que ele teve um freio, né? Ele sentiu o seu pecado cair sobre si, de fato, isso que causou em Davi, né, ser o homem segundo o coração de Deus, isso que o fez, porque Davi, apesar de tudo isso, ele era um homem contrito,
um homem que tinha o prazer na lei do Senhor, né, como ele mesmo descreve, e ele reconhecia o seu pecado, a sua até mesmo iniquidade, e Deus o perdoava porque ele era sincero. Então é importante nesse contraponto aqui trazer a questão da iniquidade. O que é o iníquo? Qual é a diferença do iníquo para aquele que comete o pecado? Porque o cristão, quando aceita Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, ele tem os seus pecados perdoados do passado, ele entra no processo de regeneração, mas isso não significa que ele não deixe de pecar. Ele vai pecar todos os dias, todos nós pecamos por palavras, ações e obras, né? Mas nós pedimos a Deus perdão. Agora o iníquo não, ele sente prazer no pecado e ele peca dia após dia sem pensar numa consequência. Então é importante deixar claro isso para que os seus alunos venham compreender essas duas palavras, e elas andam lado a lado, mas há uma diferença em quem pratica e o sentimento de quem pratica, tá certo? Então, essa dica aí bíblica que nós trazemos em cima dessa origem do pecado, né? E aí nós temos uma série, né, a partir da vinda do pecado por meio de Satanás para a terra, nós temos várias consequências, né? E aí nesse momento também cabe listar com seus alunos a queda do homem, a morte, né, que nós vamos estudar já no próximo tópico. Nós tivemos outros, né, o diabo acabou espalhando esse pecado para a humanidade, então nós temos a mentira, a inveja, a calúnia, então todos esses pecados, todos esses elementos que o diabo espalhou, porque a sua função é roubar, matar e destruir. Então é para isso que ele veio, e ele veio para que as pessoas também pratiquem essas ações, né? No nosso tópico 2, consequências do pecado, o autor vai começar dizendo que Deus criou o homem bom, né? A própria Bíblia diz no livro de Gênesis, tudo que Deus fez, e viu Deus que tudo que tinha feito era bom, incluindo o homem, né? E Deus, de fato, Deus não cria nada ruim, né? Deus criou o homem bom. E ele diz aqui, né, no livro de Eclesiastes, capítulo 7, né, que o homem e a mulher tinham consciência do bem e do mal. Deus fez o homem reto. Então, o que acontece? O homem e a mulher, eles não tinham essa conscientização do bem e do mal, e por isso eles tinham uma pureza nata. Eles tinham uma pureza nata, eles não tinham essa malícia, essa definição de aquilo é pecado, aquilo não é, porque não existia entre eles. Então não se havia a prática do pecado. Quando a mulher, né, ela que iniciou aqui no subtópico 2, a degradação da raça humana, né, que a mulher come o do fruto e dá ao seu marido, ambos passam a ter consciência, mas o pecado não foi ter consciência do bem e do mal. O pecado foi desobedecer a ordem expressa de Deus. Deus havia dito que eles podiam comer de todas as árvores que estavam disponíveis no jardim, menos a árvore do conhecimento do bem e do mal. Vamos fazer uma conjectura que você pode fazer com seus alunos. Deus poderia, em sua grandeza e sabedoria, ter criado o jardim e não ter criado ou não ter colocado a árvore do bem e do mal? Poderia, não é? De acordo, eu não vou criar a árvore do bem e do mal. Não vou criar essa árvore aqui. Mas Deus fez. Por que Deus fez? Deus fez e colocou lá porque ele queria estabelecer uma relação com o homem de confiança, né? Que o homem tivesse essa confiança em Deus, uma relação de amizade, porque Deus tinha deixado expresso, Deus vinha todos os dias à terra para conversar cara a cara com o homem, e ele também quis deixar que o livre-arbítrio, já que ele fez o homem dotado de livre-arbítrio, também tivesse chances de escolher entre as suas ações. Então, por isso que Deus criou também a árvore do bem e do mal, para que isso, né, fosse colocado em xeque, né, e o próprio homem tivesse esse poder de decisão. É tanto que o homem, naturalmente, ele estava ali seguindo a vida, né, comendo dos outros frutos, não comia daquele fruto, até que veio o mal por meio da serpente e plantou o pecado. O pecado, antes de ser concebido por Eva, ele foi concebido no coração de Eva, na mente de Eva. Ela cobiçou desejar ser melhor ou igual a Deus. Ela cobiçou, ela também desobedeceu aquilo que Deus
tinha dito. Então, o pecado, antes dele ser concebido, é importante dizer isso, ele é gerado aqui dentro. Então, quando eu vou lá e pratico, é só uma execução de tudo aquilo que eu já vinha alimentando minha mente, alimentando meus sentimentos. Então, nesse momento, é importante o professor parar e conversar com seus alunos e dizer: mas tudo que é honesto, tudo que é verdadeiro, tudo que é digno, tudo que é de boa fama, nisso pensai, porque a concepção do pecado começa no pensamento. Nós concebemos o pecado através daquilo que pensamos, através daquilo que vemos. Então é muito importante, nesse momento, o professor falar com o jovem e dizer: cuidado com o que você concebe dentro de você, porque o próximo passo é a execução. E aí é muito importante, né, esse trabalho do professor em sala trazer essa reflexão, né, mesmo se tratando de uma aula mais técnica sobre essas questões, mas algo reflexivo mesmo, para que os jovens possam pensar, né, naquilo que eles estão assistindo, naquilo que eles estão, a quais as rodas que eles estão se assentando, quais conversas estão tendo com algumas pessoas, com aquilo que estão alimentando suas mentes. Então é muito importante que o professor tenha esse momento de conversa, certo? Porque aqui é onde começou a degradação da raça humana. E para fechar o subtópico 3, ele diz que a partir daí o pecado ele afetou o mundo inteiro, né? Ele afetou não apenas a humanidade, mas as alterações, a produtividade dos alimentos, as alterações climáticas, tudo que nós sofremos hoje, as tempestades, as poluições, tudo são frutos do pecado, que advém da ganância, advém da inveja, de maquinar o mal, porque a partir do momento que o pecado entrou no mundo, o mal entrou no mundo. Então o homem passou a pensar, né? O livro de Provérbios nos diz que alguns homens não dormem maquinando o mal. Então isso também desordenou o mundo de tal forma que hoje nós temos algumas concepções, por exemplo, que são corretas à luz da Bíblia, né? Mas que as pessoas criticam. Isso não existe mais, o mundo mudou, e que para nós cristãos continua sendo pecado. Então é preciso observar, segundo a palavra, como é que isso se organiza, né? Como é que isso funciona. E aí é importante o professor destacar aqui a degradação moral e a degradação do mundo inteiro de uma forma coletiva, né? E aí não só a humanidade, como a própria natureza está sofrendo com essa questão. E por fim, o nosso tópico 3, as consequências para quem comete o pecado, né? Em primeiro lugar, a morte física e espiritual. Foi a primeira coisa que aconteceu com Adão e Eva, né? Foi a morte física, porque o homem até então não tinha sido preparado para morrer, e Deus cortou essa eternidade. E também a morte espiritual. A partir daquele momento houve uma ruptura do relacionamento do homem com Deus. E quem foi o segundo Adão que veio para restaurar isso? Foi Jesus Cristo. Mas até então, o homem, ele perdeu esse elo, ele perdeu essa comunicação, essa harmonia, né? Porque ele desobedeceu a ordem do Senhor. Então, pecado, né, é hereditário e sua universalidade deve-se à corrupção da natureza humana, que é consequência que herdamos de nossos primeiros pais, Adão e Eva. Por isso que Davi diz de forma terrível, né? Eu fui formado, porque ele sabe, né? O salmista sabia que o nosso DNA, desde bebezinho, já está o DNA do pecado. Mesmo a criança sendo inocente, o DNA está lá, prontinho para aflorar em qualquer momento. Mas, através, né, do sacrifício vicário de Cristo, nós aceitamos, nós garantimos, né? Aí já vou para o subtópico 2, a nossa vida eterna, porque até então nós tínhamos a morte eterna, né? A vida eterna e a morte eterna. Em que sentido de morte eterna? Morte espiritual, né? E aí ele fala no subtópico 2 que ele diz: a perdição eterna se dá justamente após a morte física. Então, depois dessa vida aqui, nós temos um destino: vida ou morte. Então, é interessante observar. Por que ele fala morte? Porque a morte
é espiritual, ela é eterna, né? Depois da física, que é material, que é do corpo, vem a eterna. E quem pode nos livrar dessa morte? O sacrifício de Cristo. Quando nós aceitamos a Ele, seguimos seus passos e somos perdoados e continuamos em sua presença. Então é muito importante o professor dizer isso para seu aluno, que a perdição eterna é justamente consequência de quem esqueceu do Senhor nesta vida e não se arrependeu dos seus pecados. Lembra que na primeira lição nós trouxemos o plano da salvação? Como sugestão de você trazer, mesmo parecendo algo tão simples, que a ideia é exatamente essa, o plano da salvação é simples, né? Para ilustrar isso para os nossos alunos, né? O homem estava em pecado, ele estava ali naquela página, né, que tem um livro sem palavras, ele estava ali numa escuridão a ponto de não ter solução para a vida dele, mas quando veio o sacrifício de Cristo na cruz, ele pôde ter os seus pecados perdoados e ter vida eterna. Essa vida é a vida espiritual, porque quem aceita Cristo, ele não vai viver eternamente, carnalmente, ele vai morrer, assim como todos os outros seres humanos que também não têm Cristo, né? Se eles não têm Cristo, eles vão morrer do mesmo jeito que nós. Todos nós, seres humanos, somos passíveis da morte física, mas as nossas escolhas aqui, terrenas, elas também vão delimitar, vão mostrar pra gente o nosso destino final, que é pós-morte, tá certo? Então é muito importante a gente ter isso em mente, né? E aí ele fala aqui, ó, segue, portanto, uma advertência. Onde passaremos a eternidade depende das nossas decisões em vida. Então, é importante deixar destacado para os jovens, né, que nesse momento aqui, as nossas escolhas, e aí tem um trecho bem interessante, né, no livro de Eclesiastes, né, que eu gosto de citar bastante esse trecho, no livro de Eclesiastes, que ele diz, né, ele diz: de tudo, é o 12, né? O 13, que diz: de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer juízo a toda obra e tudo que está encoberto, seja bom, seja ruim. Então aqui fala sobre essa questão do juízo. E Eclesiastes especificamente, ele trata, né? Ele diz que o homem pode realizar aquilo que ele quer, ele pode fazer várias ações, lembrando que ele vai prestar conta de todas elas a Deus, sejam boas e sejam ruins. Então é importante deixar destacado isso daqui, porque isso tem a ver com a perdição eterna. As minhas ações hoje, aqui na Terra, neste momento, estão definindo o meu destino. Quais são as escolhas que nós temos feito hoje, né? E aí é importante também revigorar os nossos jovens, que as renúncias que eles têm feito aqui, né, não são vãs, né? As renúncias que esses jovens têm realizado são muitas dificuldades, o mundo secular é pesado, mas eles vão ter um galardão, vão ter um retorno com isso, que é a vida eterna. Então é muito importante, né, trazer isso para os alunos, para que eles compreendam, né, que a vida eterna, ela é uma escolha que fazemos em vida, mesmo quando nós passamos, né, dessa vida física, mas é uma escolha que nós fazemos em vida. Depois que nós morremos, nós não podemos mais realizar essa escolha, né? Agora vamos para o nosso momento EBD. Caro professor, você já realizou o momento EBD na sua congregação? Ainda não? Você pode realizar através daqueles 5 minutinhos, aquele recado que você pede na sua congregação, na sua igreja, para que você divulgue a nossa EBD. Nós estamos no 2º trimestre, você pode trazer ali um panorama da lição, fazer um breve comentário, fazer aquele convite para os seus alunos que estão afastados, que não estão conseguindo frequentar a EBD, ou ainda aquele aluno que não participa da EBD. Então, cabe nesse momento você fazer este convite. Diga, a EBD espera você. Então é importante que o professor não deixe de realizar, faça esse convite, faça uma visita também na oração da mocidade, nos ensaios da mocidade, né? Convide os jovens que ainda não participam a experimentarem essa aula que você vai preparar com tanto carinho para que eles possam aprender mais
da palavra. Então não deixe de realizar o momento EBD. Caro professor, agora nós temos nossas dicas pedagógicas, né? Eu disse que teria uma dica que não falaria no início, mas eu estava bem ansiosa para falar para vocês, que é uma orientação pedagógica, né? Nossa orientação pedagógica da semana, na página 17, nosso autor sugere que você converse com os alunos explicando, né, o ensino bíblico a respeito do pecado. E aí ele pede para fazer toda uma discussão, a compreender o pecado, né? Nos ajuda no conhecimento de Deus, porém distorce o nosso conhecimento. Então ele vai fazer todo um comentário. E aí, a minha sugestão da semana, já que nós estamos formando nossos alunos, eu sempre costumo usar esse termo, né? A escola bíblica é uma escola de formação, nós estamos formando cristãos sólidos, com conhecimento na palavra, que manejem bem a palavra para serem futuros líderes da nossa igreja, ou que exerçam também funções, né, dentro da nossa igreja, que possam expandir esse reino, né, possam expandir através da palavra do Senhor. E a nossa sugestão é trabalhar com a declaração de fé. Como vocês sabem, todas as aulas eu gosto de trabalhar, eu gosto de trazer aqui a declaração de fé. Mas o que nós temos hoje, especialmente para trabalhar diretamente com ela, né? Nossa orientação pedagógica é a seguinte: na página 97 até a 107, a nossa declaração de fé, ela vai trazer todo um tratado sobre pecado, né? Vai falar sobre o pecado, a origem, a concepção, a consequência, né? Ele vai dizer os nomes do pecado, né? Os termos genéticos, né? Genéricos para o pecado, quais as formas como é que o pecado é apresentado na Bíblia, ele traz tudo aqui. A queda do homem, o pecado original, qual pecado foi esse, né? A origem do pecado, as consequências da queda que nós já estudamos aqui na lição, a corrupção do gênero humano, a situação dos recém-nascidos e das crianças, olha que legal, como é interessante, a relação de Adão com a pecaminosidade do homem, né? A morte. Então ele vai trazer uma série de questões, né? Para nos embasar. Por quê? Porque esse livro é um livro doutrinário, né? São aquilo que nós cremos. Então, aqui é muito importante que o professor se debruce de fato. E aí, qual é a nossa sugestão? A nossa sugestão é que o professor pegue cada tópico desse, né? Nomes do pecado, origem do pecado, queda do Éden, com o pecado original, e aí ele já vai ter trabalhado algumas aqui na lição, como por exemplo o pecado original, né? De onde veio, né, o pecado. Mas ele pode colocar consequências do pecado, a corrupção do gênero humano, ele vai colocar esses tópicos e vai pedir que os alunos, né, consigam ali trazer a compreensão a partir de algumas leituras aqui. Então, como são trechos pequenos, né, vocês podem ver que nós temos aqui trechos pequenos, eu tenho um aqui que só tem um parágrafo cada. Você vai pedir, né, que os alunos leiam e com poucas palavras você possa resumir aquilo no quadro. Então você vai precisar de um quadro branco, né, você vai colocar esses tópicos e vai pedir que os alunos também vão comentando juntamente com a leitura da declaração. Qual é o objetivo dessa dinâmica? O objetivo é que os alunos conheçam a concepção do pecado à luz da Bíblia, mas conheçam a declaração de fé que traz, né, essa organização, né, do credo, daquilo que se crê, daquilo que se tem como verdade, daquilo que se toma como doutrina, né, e nós acreditamos que na doutrina, né, do pecado, na qual ela provoca a morte, traz a queda do homem, ela corrompe o ser humano e precisa ser combatida através, né, do evangelho, precisa ser pregado, né, através do sacrifício vicário na cruz, né, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então é importante que os alunos conheçam, a título de conhecimento mesmo. Então é importante, né, que o professor faça essa dinâmica com os seus alunos. Se ele não achar interessante trazer, por exemplo, num quadro grande, e ele quiser algo que marque a vida dos alunos, ele pode pegar só os tópicos aqui, organizar num papelzinho, imprimir e entregar esses tópicos. E os próprios alunos vão preenchendo ao longo da lição. Aquilo que eles não conseguirem no final, né, do dia, da lição ministrada, eles podem depois recorrer ao professor ou até a própria declaração para poder retirar a dúvida e escrever. Então foram essas nossas dicas, sugestões bíblicos, didático e pedagógica do nosso estudo para professores de jovens. Eu desejo que você tenha uma excelente aula, que Deus abençoe a sua vida. Não esqueça de curtir,
compartilhar e se inscrever em nosso canal. E não se esqueça, caro professor, dia 27 de abril nós temos um encontro marcado com a nossa formação continuada na nossa Igreja Central, nosso templo da Central que fica na Rua Coelho, Lisboa, né? Será uma noite de muito aprendizado com a nossa professora Luciana Gambarra. Você não pode perder. Eu conto com a sua presença nesse dia especial. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu ministério e uma excelente aula no domingo.